Hoje eu vou te ensinar 30 frases curtas que você pode usar no dia a dia. Frases como, que absurdo, como assim, tanto faz, me avisa. Esse tipo de frase que a gente usa o tempo todo e muita gente não sabe falar inglês. Então vamos lá aprender isso agora. Let's get started. Olha só, e se você precisa ou quer aprender inglês de uma vez por todas, passo a passo, em breve eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do nosso curso online, o curso do Manual do Inglês. Se você está interessado e quer saber mais detalhes sobre o curso, entra aí no nosso grupo do WhatsApp, é o grupo VIP, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. Uma frase útil para você aprender é a frase let me check, que normalmente eles falam let me check, né? Então você junta o let e o me fala let me check. Let me check significa deixa eu ver, deixa eu verificar. Quando alguém pergunta alguma coisa ou pede alguma coisa para você e você fala que tem que dar uma confirmada, tem que verificar, você vai ver ali a informação. Então, let me check. Who cares? Who cares? Essa frase significa quem se importa. Geralmente se usa quando alguém está falando alguma coisa que é irrelevante, ou não tem muito a ver com a conversa, então você poderia virar e falar, who cares? Isso não importa, quem se importa com isso? Né? Ninguém está nem aí para isso. I mean it. Eu falo sério. Então se você disse alguma coisa e quer confirmar que você está falando sério realmente, então você pode usar isso. I mean it. I really mean it. Pode até colocar um really aí para ser mais enfático. Você já deve ter aprendido que o verbo mean significa significar ou querer dizer. Então quando a pessoa fala essa frase, é como se ela estivesse dizendo o que eu falei, eu realmente quero dizer isso. Eu realmente quero dizer o que eu disse para você. Então é um jeito da pessoa falar que está falando sério. Not yet. Not yet. Ainda não. Você já fez tal coisa? Not yet. Don't push. Don't push. Bom, push é empurrar, só que se usa essa frase para falar para você não abusar, você não forçar a barra. Por exemplo, eu fiz um favor para você, aí você vai e pede mais alguma coisa e eu poderia falar, hey, don't push, né? Tipo, não força a barra, né? Não abusa. Nonsense, it's nonsense. Isso é um absurdo. Quando a pessoa fala ou faz alguma coisa que não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento, você pode usar essa frase, it's nonsense. Nonsense. Em português a gente diria, isso é um absurdo, isso não tem cabimento, não faz o menor sentido. Not anymore. Not anymore. Isso significa não mais, que alguma coisa não mais acontece. Por exemplo, a gente está conversando e eu falo, mas o fulano está trabalhando em tal empresa. Aí você vira para mim e fala, not anymore. Ou seja, não mais, não está mais trabalhando lá. Nossa, o que aconteceu? Take it easy. Take it easy. Calma, vai com calma. Quando alguém está muito ansioso por alguma coisa, está muito afobado para fazer as coisas, querendo atropelar tudo, aí você pode pedir calma para a pessoa ir com calma, ir mais devagar. Então você fala, take it easy. Hey, take it easy, man. Vai com calma aí. Don't give up. Don't give up. Não desista. As always ou as usual. As always, as usual. Como sempre, como de costume. As usual, he forgot his wallet. Ou as always, he forgot his wallet. Como sempre, como de costume, ele esqueceu a carteira. It's enough. It's enough. It's enough significa que isso é suficiente. Ou como a gente costuma falar, chega. Por exemplo, alguém está fazendo alguma coisa e você quer que a pessoa pare. Então é costume a gente falar, chega. Principalmente quando as crianças estão fazendo bagunça, estão fazendo alguma coisa, aprontando, você fala, chega. It's enough. Ou as crianças insistem em continuar aquilo e aí você já mais bravo ainda já fala enough is enough. Eu já disse que chega é chega. E claro, você pode usar para dizer simplesmente que alguma coisa já é o suficiente. Ou por exemplo, eu te dou um copo e falo para você, coloca um pouco de água para mim nesse copo. Aí você vai colocando a água, aí eu falo, ok, it's enough. Em português a gente falaria, tá bom, já deu. Então em inglês é assim que você vai usar, it's enough. Ainda nessa situação, vamos supor que você me pediu um pouco de suco, aí eu pego o copo e vou colocar o suco. Antes de colocar o suco, eu falo para você, say when. Say when. Aí eu vou colocando, aí você fala, ok, it's enough. Quando eu digo say when, eu estou dizendo diga quando. Diga quando o quê? Diga quando for o suficiente. Então em inglês você pode usar só assim, say when, é o que eles falam. Mas é equivalente a eu dizer a frase say when it's enough. Mas normalmente ninguém fala a frase toda, você fala só say when. Em português a gente falaria algo como fala quanto. Eu vou começar a colocar e peço para você falar quanto que você quer. Whatever.
whatever. Você vai ouvir muito isso. Esse whatever eles usam para falar que, tanto faz, que seja. Por exemplo, a gente está conversando e estou falando de um assunto e de repente você complementa com alguma coisa que é irrelevante ou me corrige com alguma coisa que não é o foco aqui da conversa e eu falo para você, whatever. Tanto faz, que seja. Não é esse o ponto que eu estou falando. It depends. It depends. Depende. Alguém te pergunta alguma coisa e você quer falar, depende. It depends. Lembra que tem que ter o it. It depends. Se você for falar aqui, depende da situação, depende do dia. Se você vai continuar a frase, em português a gente continua usando de, do, da. Só que em inglês é it depends on the situation. A preposição que se usa com depend é sempre on, não é of. Isso é um erro muito comum, tá? Então, it depends on the situation. Depende da situação. I don't care. I don't care. Não me importo, não tô nem aí. Eu não ligo. Então isso é I don't care. Tem uma outra expressão que é I don't mind. I don't mind, às vezes as pessoas também traduzem como eu não me importo, só que é um pouco diferente. Quando você fala I don't mind, significa que eu não me importo porque isso não me incomoda. Então, por exemplo, você pergunta se pode ligar o ar-condicionado, eu falo, ok, I don't mind. Beleza, pra mim não tem problema, não me importo, não vai me incomodar. Agora se eu falo, fulano tá falando umas coisas aí de você, aí eu falo, I don't care. Tô nem aí, não ligo pra isso. Did you buy it? Did you buy it? Você deve estar pensando que eu tô te perguntando se você comprou alguma coisa. Poderia ser, só que essa mesma frase tem um outro sentido bem diferente, que talvez você nunca imaginou que o verbo comprar pudesse ser usado dessa forma. Vamos supor que o cara chegou aqui e te contou uma história e a gente ficou assim, será que isso é verdade? Aí eu pergunto para você, did you buy it? Did you buy it? Você engoliu essa? Você acreditou nisso? Então, é como se fosse, você comprou essa ideia, você comprou essa história aí que ele contou. Então, eles usam o verbo buy nesse sentido, né? Se você engoliu a história, se você acreditou naquela conversa. Are you sure? Are you sure? Você tem certeza? Você vai ouvir pessoas pronunciando are you sure ou are you sure. Então, existem as duas pronúncias, pode ser sure, pode ser sure. How come? Esse how come você usa para perguntar por quê? Como assim? A pessoa te contou alguma coisa, explicou alguma coisa que aconteceu e você fica surpreso, né? Nossa, mas como assim? Por que isso aconteceu? Então você pode usar dessa forma. Hey, how come? Né? Você está surpreso e quer mais detalhes, quer entender melhor o que aconteceu. Let me know. Let me know. Normalmente você vai ouvir as pessoas falando let me know. Eles juntam let me, falam let me. Let me know significa me avisa. Poderia dizer, por exemplo, if you need help, let me know. If you need help, let me know. Se você precisar de ajuda, me avisa. Say it again, please. Say it again, please. Essa frase você vai usar quando você não entender o que a pessoa falou. Então você está pedindo para ela repetir. Literalmente é, diga isso novamente, por favor. E na hora de falar essa frase, você deve falar, say it again. Eles emendam o it e o again e pronunciam it again. Say it again, please. Fala de novo, por favor. Repete, por favor. Então a pessoa já vai saber que você não entendeu. No way. No way. No way significa de jeito nenhum, nem a pau. Então quando você quer dizer que você não quer fazer aquilo, não vai fazer alguma coisa de forma alguma. Você também vai ouvir esse no way sendo usado de uma outra forma. Quando a pessoa está muito surpresa, não está acreditando no que você está contando, às vezes a pessoa vai falar no way. Nossa, é sério mesmo? Não acredito. Então é um jeito da pessoa demonstrar que ela está surpresa com o que você está contando. Não quer dizer que ela não vai fazer alguma coisa de jeito nenhum. Então lembra sempre de prestar atenção no contexto da conversa. Go for it. Go for it. Essa é uma frase que você pode usar para incentivar alguém que está aí na dúvida se faz ou não faz alguma coisa. Vai nessa. Go for it. Não sei se eu vou fazer um curso no exterior. Aí fala, hey, go for it. Não, vai nessa. Keep me posted. Keep me posted. Significa me mantenha informado. Então a gente estava conversando sobre algum assunto aqui, bom, vamos embora, mas esse assunto ainda tem continuidade, você vai ficar sabendo de mais coisas que você deve passar para mim. Então eu falo para você, hey, keep me posted, me mantenha informado. Go figure, go figure. Por exemplo, você chega para mim e fala, nossa, fulano tá brava, o que aconteceu? Aí eu falo para você, go figure, vai saber, vai entender. Então esse go figure seria equivalente a isso. Quando você não sabe ou não entende por que alguma coisa
está acontecendo, né? Você pode virar para a pessoa e falar, go figure, vai saber ou vai entender. That was close. That was close. Essa foi por pouco. Então aí você usa para dizer que alguma coisa ruim quase aconteceu, né? Você quase foi atropelado, mas não foi. Então você fala, oh, that was close. O carro passou aqui, tirou uma fininha de mim. Nesse caso a palavra close deve ser pronunciada com som de S. Não é o close do verbo fechar. Close aqui significa próximo, foi muito perto, né? Então that was close significa que essa foi perto, né? Ou seja, essa foi por pouco. Aí você liga para mim e fala, cara, você não vai vir, onde você está? Fala, I'm on my way. I'm on my way. Significa que eu tô indo, já tô no caminho. Literalmente, I'm on my way significa eu estou a caminho. Geralmente você vai ouvir as pessoas falando tudo junto. I'm on my way. I'm on my way. Então, para você dizer que você já está indo para aquele compromisso, você já está a caminho. I don't get it. I don't get it. Quando você não entendeu alguma coisa, você vira para a pessoa e fala, I don't get it. Eu não entendi. Uma coisa importante sobre essas expressões é que você não deve perder muito tempo tentando entender por que eles usam essas palavras. O importante é você saber que essa frase é usada numa determinada situação específica, é o que todo falante nativo vai usar, é o que é natural, então usa igual, não fica perdendo tempo tentando entender, mas por que é essa palavra, não é outra. É a frase que as pessoas estão acostumadas a falar e é assim que elas vão usar e entender. O mais importante é você entender bem a situação que a frase é usada. Tem também my bad. My bad. Seria equivalente em português a gente dizer, foi mal. Quando você cometeu algum erro e você quer dizer para a pessoa, o erro foi meu, desculpa. Então é um jeito de você pedir desculpas e reconhecer que o erro foi seu. Então você pode falar isso, my bad, foi mal, desculpa, o erro foi meu. It happens, it happens. Acontece. E tem também what now? What now? E agora? Quando você está numa situação que você não sabe o que faz em seguida, né? O que você faz agora? Essa frase, na verdade, é como se fosse um encurtamento de uma pergunta. What do I do now? Ou what should I do now? O que eu faço agora? O que eu deveria fazer agora? Só que aí, para encurtar, fica só what now? Em português seria equivalente a e agora? O que eu faço agora? Bom, então é isso, galera. E se você souber de alguma outra expressão interessante, coloca aí nos comentários. Assim você está ajudando a enriquecer esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve aí também. So guys, thanks for watching and I'll see you next time.